Há um rio que sai do trono de Deus e esse rio traz cura para as nações. E esse rio flui dentro de nós. Flui dentro de nós. Então deixemos o rio fluir. Aonde quer que estejamos, deixemos o rio fluir. Porquê é que esse rio flui dentro de nós? Obrigada, meus queridos, vocês são uma bênção. Porquê é que esse rio flui dentro de nós? Porque nós temos a unção do Santo, porque Deus habita em nós. E é precisamente esse o título da nossa reflexão de hoje, lugares de habitação de Deus. Nós, há 2 semanas atrás, quando esteve aqui, há 2 semanas, não está cá o Adriano, senão já me estava a corrigir. Há 2 semanas, quando cá esteve o apóstolo Ted Hansen, ele falou-nos acerca das 2 casas, não é? O homem construiu a casa sobre a rocha e o homem construiu a casa sobre a areia. E está lá em Lucas 6, nos versículos 47 a 49. Eu convido os irmãos a lerem, mas mais ainda, eu convido-vos a verem a pregação desse dia, se ainda não viram a mensagem, mesmo que tenham estado cá, possam rever, possam voltar a ouvir. E também da parte da tarde, porque o apóstolo Ted Hansen nesse dia esteve cá à tarde e ele deixou também uma mensagem que eu vos convido a ouvir, que é bênção pura para as nossas vidas. E ele falou várias coisas acerca do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia ou sobre a terra. E todos nós sabemos que a rocha é Jesus e propomos esta ideia de que a rocha é Jesus. Portanto, quando construímos a nossa casa com base no relacionamento em Jesus, quanto mais profunda for a forma como nós escavamos na rocha, ou seja, conforme nós estabelecemos cada vez mais profundamente o nosso relacionamento com Jesus, menos a casa é abalada e nós não seremos abalados por causa do relacionamento que temos com Jesus. E muita coisa nos tem tentado abalar, muita coisa tem vindo às nossas vidas que tem causado abalos. Mas quem tem a casa construída sobre a rocha, quem realmente escavou para colocar os seus alicerces, escavou e continua a escavar, para manter os seus alicerces firmes na rocha, venha o que vier, não seremos abalados. Aliás, é isso que diz a palavra, não seremos abalados. Mas agora eu pergunto, e a areia? A areia é o quê? É uma coisa normal? É simplesmente a terra? Porquê a areia? E eu gostava que pudéssemos abrir juntos, mas também vermos... Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3, mas não vamos desfocar daquilo que estamos a falar. Em Gênesis, no capítulo 3, esta é a versão Bíblia para Todos, diz nos versículos 14 e 15... O Senhor Deus disse então à serpente, já que fizeste isto, maldita sejas tu entre todos os animais, domésticos ou selvagens. Nós sabemos que a serpente é o único animal que foi amaldiçoado. Terás que arrastar-te pelo chão e comer terra, areia, durante toda a tua vida. Farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Isto aconteceu na queda, não é? Quando Deus no Éden, ele passeava com Adão e Eva, na altura com Adão, homem e mulher, na viração do dia, até ao dia em que eles, depois de terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perceberam que estavam nus e esconderam-se de Deus e houve a maldição e eles foram expulsos do paraíso. E na altura, a maldição que Deus proferiu sobre a serpente foi este. Portanto, a partir deste momento, o inimigo das nossas almas, Satanás, foi remetido para os lugares áridos. Andarás sobre arrastaste-ás pelo chão, portanto, sobre a tua barriga, e vais comer terra. Ele foi remetido aos lugares áridos. Terra, areia. Então, onde é que ele habita ainda hoje? Nos lugares áridos.
Então, tudo aquilo que a Paula estava a dizer faz tanto sentido aqui, porque cada vez que nós não escolhemos a vida e não escolhemos, ou escolhemos não deixar sair e não deixar fluir o rio que está dentro do rio de Deus que está dentro de nós, mas escolhemos proferir palavras que não deveríamos e sabemos que não devemos, ter comportamentos que não deveríamos, ou deixar esses, às vezes, sentimentos também fazer ninho no nosso ser, nós estamos a escolher a morte. Porquê? Estamos a trazer areia para a nossa vida, estamos a trazer areia para a nossa casa. Quem é que vive na areia? Quem é que mora nos lugares áridos? Portanto, coisa boa daí não vem. Mas nós somos lugares de habitação de Deus. Quando nós colaboramos, escolhemos a vida, deixamos o rio de Deus fluir em nós, quando colaboramos com Deus para trazer a vida ao nosso mundo, então nós tornamos-nos num jardim regado. E esse rio flui para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando fazemos ao contrário, areia e areia. Não admira que lá em Mateus, logo no capítulo 4, logo no primeiro versículo, nós vemos o Espírito Santo a conduzir, depois de Jesus ter sido batizado nas águas, no Rio Jordão, nós vemos o Espírito Santo a conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. Pois claro, é no deserto, é sempre no deserto que habita o inimigo das nossas almas. E nós muitas vezes dizemos, estou a passar pelo deserto, certo? E às vezes temos mesmo que passar pelo deserto, até porque no deserto nós encontramos, é onde nós encontramos muitas verdades de Deus e muitas vezes até nos conhecemos melhor a nós próprios quando passamos pelo deserto. A Susana há bocadinho estava a dizer que nós ao estarmos a passar pelo deserto, também aí encontramos a graça de Deus. E às vezes nós encontramos coisas e experimentamos coisas com Deus nesses momentos que nunca experimentaríamos se estivesse tudo a correr bem. E ela também dizia que mesmo quando estamos bem, é aí mesmo que nós temos que nos esforçar, a conectar-nos com Deus. Porque está tudo bem, então não preciso de nada. Até o momento em que deixa de estar bem e o nosso relacionamento com Deus está descuidado. Portanto, nós não podemos baixar a guarda em momento nenhum. Então, nós trazemos areia quando falamos palavras que não são bênção, quando usamos de comportamentos que não são bênção, manipulação, mentira, quando escondemos, quando até as mentiras, uma mentirinha branca não faz mal a ninguém. Quem é que é o pai da mentira mesmo? Seja ela branca ou preta? Então, se calhar não é assim o não fazer mal a ninguém, se calhar não. Mas então, ao contrário, então o que é que temos que fazer para escavar na rocha? O que é que temos que fazer para a nossa casa estar arrumadinha e estar completamente ligada à rocha? O que é que nós temos que fazer? Que a nossa vontade deixe de ser a nossa vontade, passa a ser querermos fazer a vontade de Deus, desistimos da nossa vontade, ela deixa de ser importante porque é a vontade de Deus que importa. Quando deixa de ser importante, nós temos razão e o que importa é fazermos aquilo que Deus tem para fazer, porque no fim do dia também é Ele que nos justifica. Quando nós simplesmente nos expomos à presença de Deus e deixamos que Ele mexa em nós, que Ele faça a sua vontade em nós e nos transforme. Porque no fim do dia, o que Ele tem para fazer por nós, o que Ele quer fazer por nós é puro amor. Então ninguém nos ama mais do que Ele, ninguém nos ama tão consistentemente, tão incondicionalmente quanto Ele. Então que nós nos possamos expor à sua presença, mesmo quando fizermos alguma coisa. Sabem quando os filhos vêm assim todos encabulados, não é? Até com os pais e dizer, ou com os avós, e dizer, fiz aqui uma coisa, parti-te um bibelô, que para casa era aquele que o pessoal gostava mais, ou que tinha mais valor, ou que não sei o quê, e pronto, e partiu. E a malta vem toda encabulada. E nós às vezes também vamos assim encabulados à presença de Deus, não é? Eu sei que não devia ter feito, mas olha, já está. O problema é quando nós vamos à presença de Deus a achar que podemos esconder alguma coisa.
Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Ele ainda viu antes da gente até termos noção do que é que estávamos a fazer. E depois vamos à presença de Deus numa de... se eu não falar nisso, ele também não... Pronto, e a coisa passa. Não é assim. Nós podemos ir à presença de Deus sem rodeios, porque realmente não há ninguém que nos ame como Ele. E, na verdade, não há nada que lhe passe despercebido. Portanto, nós podemos ir com toda a confiança. Ele ama-nos profundamente, o seu amor é ousado e é incansável. E Ele deseja-nos tão profundamente. Estou-me a lembrar de pessoas que começam a namorar e a única coisa que querem é estar com o namorado e com a namorada. E ali durante... A gente já sabe como é que é. Quando as pessoas começam a namorar, há ali um período de tempo que ninguém os vê. Não se passa nada. Porquê? Porque só querem estar com a pessoa com quem começaram a namorar. Verdade? Pais e mães, quando os filhos saem de casa, fica tão estranho, não é? O desejo é logo que eles... quando é que eles voltam cá outra vez? Quando é que estamos juntos? É aquele desejo incansável de estarmos juntos. E Deus é assim connosco também. Quando é que estamos juntos outra vez? Quando é que tu vens à minha presença sem estares preocupado com outras coisas ou a pensar noutras coisas? Tens a Bíblia aberta, mas tens o telemóvel e estás a ouvir não sei o quê. Não, quando é que tu estás só comigo? Eu tenho coisas para partilhar contigo, diz Deus. Eu tenho coisas que te quero mostrar. Eu tenho coisas que quero fazer em ti. Mas é preciso tu estás focado em mim. É preciso tu teres algum tempo para mim. Eu desejo isso. Deus deseja isso. Consistentemente, ardentemente, incansavelmente e ousadamente Ele te procura. Então que nós possamos também responder a esse amor. Porque Deus também é nosso amigo. É nosso amigo em todas as coisas, até nas pequenas coisas. Ele é nosso amigo. Ele sabe o que nós desejamos. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele dá-nos às vezes até agradinhos que nós não estamos à espera e sabemos logo, isto foi Deus. Isto foi Deus. Quantas vezes vem alguém, olha, lembrei-me de ti, fiz isto. Olha, lembrei-me de ti e toma lá aquele outro. Olha, vamos beber um cafezinho que eu sei que tu gostas muito, por exemplo. E coisas assim do género. Deus sabe o que nós gostamos. Deus até sabe que a gente gostava que ganhasse o Benfica. Pronto. E que já tínhamos saudades de celebrar e tal. Mas Ele sabe o que nós gostamos e sabe o que nós precisamos também. Ele está sempre lá para nós. Nós é que muitas vezes nos escondemos e tal. E às vezes deixamos a nossa casa interior a apanhar pó. Mas Deus, além de ser nosso amigo, Ele também deseja que nós sejamos seus amigos. E aí às vezes é que a porca começa a torcer o rabo. Desculpem-me a expressão. Porque o que é que quer dizer ser amigo de Deus? É ter muito tempo de púlpito? É ter muita visibilidade nas coisas que faz? É ter muita fama e muita glória? Quais é que são as características daqueles que são amigos de Deus? Sabe, eu tenho pensado em muita coisa nos últimos tempos e uma das coisas que eu tenho pensado é que muito do que nós fazemos hoje, quando estivermos com Jesus, não vai continuar a ser feito. Aliás, uma boa parte daquilo que nós fazemos hoje, dos ministérios que existem hoje, não vão existir quando nós estivermos com Jesus, porque aquilo que a Bíblia diz é que Deus deu estes ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Ora, quando todos fomos perfeitos e estivemos juntos com Jesus, então não é preciso ninguém para aperfeiçoar ninguém, porque já somos todos perfeitos. Então aqueles ministérios, pastores, profetas, evangelistas, doutores da lei, etc., já não vão ser necessários, porque vamos ser todos perfeitos. Verdade? Por um lado. Outra coisa... na verdade, eu até vos digo, eu desejava que este trabalho, o meu trabalho, não fosse necessário, porque aí queria dizer que já éramos todos perfeitos e já estávamos todos prontos a estar com Jesus. Mas eu amo este ministério, digo-vos, eu amo o facto de Deus me ter chamado, de me ter escolhido para poder estar aqui. Eu amo
Porque eu penso sempre, quem é que sou eu para poder estar aqui? Quem sou eu? Sou amiga de Deus e Ele é meu amigo. E Ele escolheu-me para fazer isto. E, portanto, quando Ele me pede para fazer alguma coisa, eu simplesmente faço. E não digo que não. E ainda por cima, Jesus é o meu tema de conversa favorito sempre. Ver pessoas a crescerem na fé, ver pessoas a desenvolverem-se, ver milagres a acontecer, ver maravilhas a acontecerem na vida das pessoas. É das melhores coisas que nós podemos ter na vida. Mas tudo isso, há de haver uma altura em que já não é necessário, porque já não é necessário que as pessoas sejam curadas, porque não existe doença, já não é necessário já não vai ser necessário que as pessoas sejam consoladas, porque não haverá mais dor. E tudo isso vai chegar a uma altura, quando estivermos com Jesus, que já não vai ser necessário. Então, mas o que é que vai? O que é que vamos precisar? Nem sequer vamos precisar de alguém que ensine a palavra, porque vamos estar com a palavra viva, 24/7. Não precisamos de mais nada. Mas o que é que vai continuar a acontecer? Primeiro, oração. E estou aqui a ver a Guida e o Raul, os nossos irmãos incansáveis, fiéis, que têm estado aqui domingo após domingo, às 9 da manhã, em intercessão. E eu tenho a certeza, não preciso de ver, que lá em casa, durante a semana, eles continuam a interceder pela igreja, pelos irmãos, por todas as situações. A palavra diz: a minha casa será conhecida como a casa que tem as melhores instalações, tem os gráficos mais bonitos, que tem o melhor equipamento de som, que tem os assistentes mais atenciosos, que tem a equipa de boas-vindas mais simpática e com os melhores miminhos, que tem os melhores santos de presunto, que por acaso tem, mas por acaso, não sei se o Mário está por aí, mas por acaso tem. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz: a minha casa será conhecida como casa de oração. Casa de oração. É por isso que nós precisamos de orar. Orar é falar com Deus. É isso que nós vamos estar a fazer 24/7 na eternidade. Então nós precisamos de começar a praticar já. Não é 5 minutos antes de dormir que a gente diz: obrigado Deus por este dia e abençoa agora a minha noite. Já estou a dormir. Não é. Orar é falar com Deus. E é falar com Deus continuamente. Eu acordo... A Susana no outro dia, hoje estou a falar muito dela, a Susana no outro dia dizia aqui, quando acordava, a primeira coisa que dizia era: bom dia, Jesus. E é mesmo isto, assim que nós acordamos, ter a consciência que Deus está connosco, falar com Ele, durante todo o dia. Durante todo o dia. Seja o que for que nós estejamos a fazer, não esquecer esta percepção de que Deus está connosco e nós estamos nele. E continuar a ser sensíveis àquilo que Ele nos fala. Não é falar para, é falar com. Sermos sensíveis àquilo que Ele nos fala. E claro, à noite agradecer o dia, agradecer a boa noite que nos vai dar. E tudo isto, 24/7. É estar em comunhão com Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor. A minha casa será conhecida como casa de oração. E a gente pensa nisso, nesta casa física. Então, e a minha casa? A minha casa será conhecida como casa de oração? Eu conheço várias pessoas que estão aqui hoje, não apenas a Guida e o Raul, mas eu conheço várias pessoas que têm uma vida de oração e que dobram os joelhos diante de Deus muito regularmente. Mas não é preciso eu saber, não é preciso o pastor Jorge saber, não é preciso dar ele saber, é preciso Deus. Deus é que vê tudo. E o relacionamento é com Deus. Como é que é a tua vida de oração? À segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta? Ao sábado já nos estamos a preparar para a igreja, então pronto, vamos aqui orar um bocadinho. Ou ao domingo de manhã, 5 minutos antes de sairmos de casa, vou aqui orar. Não. Mas como é que é a nossa vida de oração durante a semana? Epá, isto de repente está tão silencioso. Mas a minha casa será conhecida como casa de oração. E nós, que somos o lugar da habitação de Deus, deveremos ser conhecidos como casas de oração.
Cada um de nós, individualmente. E és conhecido por alguém que dobra os joelhos? És conhecido por alguém que colabora com Deus? Deus fala e a vida acontece. E quando tu falas, sai vida? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós temos uma vida de oração com Deus, não precisamos dizer a ninguém. Porque se nós temos uma vida de oração, quando abrimos a boca, o que sai é vida. Não precisamos de mais nada, porque quando nós estamos com Deus, quando nós vemos Jesus, nós transformamos e tornamos-nos como Ele. Então não precisamos de mais nada. É de estar com Ele, de estar com a sua palavra, de estar com Deus. E qual é a segunda coisa que vai acontecer quando estivermos com Jesus 24/7? Alguém tem uma ideia? Alguém quer dizer? Louvor. Exatamente, obrigado. Louvor e oração. Aliás, muito curioso, nós não falámos sobre nada, podia ter dito alguma coisa ao grupo de louvor sobre o que é que ia falar, não falei nada. E gostei muito de ter sido escolhida esta última música. Ela no original é chamada como Canção do Apocalipse, e é verdade, está lá. E penso que é em Apocalipse Apocalipse 4, que está lá. Santo, 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 és tu, Deus poderoso, que era e que é e que há de vir. É lá que está esta música. É aquilo que nós vamos fazer 24/7 quando estivermos ao pé de Jesus. Vamos poder louvá-lo, vamos poder adorá-lo. E provavelmente, enquanto que hoje às vezes é tão difícil, porque temos vergonha, porque não está mais ninguém a fazer, porque outra coisa qualquer, não estamos habituados, é tão difícil às vezes ajoelharmos diante de Deus. Lá acho que vai ser o contrário. Quando estivermos com Jesus, o que vai ser difícil é termos de pé. É levantar-nos, porque a sua presença vai ser qualquer coisa fenomenal. Mas podemos começar a praticar agora. É como a parte da oração. Podemos começar a praticar agora. É isso que nós precisamos de fazer. Orar e louvar a Deus. A tua vida vai difícil, louva a Deus. Precisas de cura, louva a Deus. Precisas de vitória, louva a Deus. Não é por acaso que vemos tantas vezes, até no Antigo Testamento, Deus a dar ordem para o povo louvar, para as muralhas caírem, como vemos esse episódio lá também. Mas não é por acaso. Se precisas que as muralhas caiam na tua vida, então é tempo de começares. Ai Deus, tu sabes como é que está a minha... Não é nada disto. Mas é isto que nós fazemos, ainda por cima somos portugueses, e o fado, e a desgraçadinha e tal. Não é isto que Deus espera de nós. Nós conhecemos quem Deus é. Nós temos Deus a habitar em nós. Nós somos a habitação de Deus. Então, nós conhecemos melhor do que isto. Nós dizemos, Deus, hoje está difícil, mas eu sei que tu já tens a vitória para mim. Eu sei que tu já tens resposta para esta situação. Eu sei, por isso eu te louvo. Eu não preciso de saber quando é que vais fazer. Eu apenas preciso saber que tu estás comigo nesta situação e que tu nunca me deixas só. Tu não me deixas, tu não me desamparas e não me deixas sem resposta, porque eu te conheço e eu sei do que é que tu és capaz. E aquilo que tu fazes é sempre ato de amor para connosco. Aleluia! Então... Nós somos casas. Porquê é que eu digo que somos casas? Porque em João 14, Jesus diz: aquele que guarda as minhas palavras, eu e o Pai o amaremos, viremos a Ele e faremos nele morada. Então, se vem habitar em nós, então nós somos uma casa, somos um lugar da habitação de Deus. Somos casas construídas sobre a rocha. Não fazemos nada para trazer areia para a nossa casa. Claro que às vezes dizemos palavras sem pensar e às vezes temos comportamentos dos quais muitas vezes até nos arrependemos logo a seguir. E tudo isso, somos humanos, somos falíveis. Mas, quando estamos conscientes disso, não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é sempre e sempre, intencionalmente, continuar a escavar na rocha. É difícil, pois é. Continuar a escavar na rocha para que cada vez mais temos alicerces mais profundos para que nada nos abale. Verdade? Amém? Alguém concorda com o que eu estou a dizer? Verdade. Então,
carregamos a presença de Deus e somos casas conhecidas pela oração, porque quando falamos a vida acontece, porque colaboramos com Deus, estamos cheios do amor de Deus e trazemos vida ao nosso mundo aonde quer que estejamos, e conhecidos pelo louvor que entregamos a Deus, porque mesmo quando a vida está difícil nós continuamos a louvar a Deus e não louvamos a situação da vida. Não louvamos, ai que isto está difícil, ai que o governo não sabe o que é que está a fazer, ai que a inflação por acaso já está mais baixa, mas ai que não sei o quê, ai que a guerra, ai que isto nunca teve tão mal. Não, nós louvamos a Deus. Sim, está difícil, mas Deus é maior. Sim, isto é uma montanha, mas a montanha de Deus é mais alta. Sim, isto pode não ter uma resolução amanhã, mas no tempo certo Deus vai fazer. Deus vai fazer. Amém. E somos uma casa que é transformada de dentro para fora. Porque quem carrega a presença de Deus é, de facto, uma pessoa que está em transformação de dentro para fora. Ainda vou citar mais uma vez a Susana. Ela diz muitas vezes, Deus ama-nos, que nos aceita tal como estamos, mas Ele ama-nos tanto que não nos deixa como estamos. E é mesmo isso. Se nós temos uma vida de oração, se nós temos uma vida de louvor, podemos ter a certeza que Deus nos vai transformar. E a primeira coisa que Ele vai transformar é a forma como nós vemos as coisas. Para que possamos ver as coisas tal como Ele as vê. E eu estou aqui a dizer, nós somos uma casa. E vocês, provavelmente, muitos de vocês estão-me a dizer, não me vejo nada como uma casa. Não sei onde é que tu foste buscar essa ideia, porque não é isso que eu me vejo. Pois é porque nós precisamos de uma vida de oração, até para podermos olhar para nós próprios como Deus olha. E podermos ver, em primeiro lugar, a nós próprios como Deus vê. E ver tudo o resto também como Deus vê. Nós precisamos de olhar para Deus. Nós precisamos de ser transformados por Ele. E agora pergunto, o que é que as pessoas quando olham para ti veem? O que é que as pessoas veem quando olham para mim? Vêm a pastora Cristina, vêm a doutora Cristina, vêm a chefona da Altice ou outra coisa qualquer? Espero que não. Vêm a Cristina? Espero que nem isso. Espero que vejam Cristo na Cristina. Isso é o meu desejo, isso é o que eu mais quero. E vocês? O que é que desejam? Que Deus olhe para vocês e vos veja a vocês ou veja Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o lugar da sua habitação. E nós, como casas que somos, como templos que somos, é a nossa função também ajudarmos os outros a verem Jesus. Ajudá-los a serem transformados. E para isso, nós temos que ser amigos de Deus. Ele é nosso amigo. E Ele quer que nós sejamos seus amigos. Como é que é ser amigo de Deus? Que exemplos é que podemos ter na Bíblia de amigos de Deus? O que é ser amigo de Deus? Abraão era amigo de Deus. Diz lá, no Novo Testamento, há aí uma passagem que é Tiago, no capítulo 2, no versículo 23. Obrigada. Que diz, e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Qual era a característica de Abraão? Assim, uma que salta logo à vista. Obediência. Obrigado. Abraão era obediente. Abraão ainda mal conhecia Deus e Deus diz-lhe, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu tenho de dizer. Nem lhe disse quem é que era o lugar, diz simplesmente, sai. E Abraão o que é que fez? Saiu. Mas ele era mais do que obediente. Ele ia além da obediência, ele era fiel. Nós temos estado aqui a cantar hoje que Deus é fiel. Grande é a tua fidelidade por mim. Foi o que nós já cantámos hoje.
Mas Ele espera dos seus amigos que sejamos fiéis. Que sejamos fiéis a Ele. A outra característica é, de facto, a obediência. E também a obediência, eu lembro-me sempre de uma passagem que está em João, também temos aí a passagem, está em João 15. Obrigado, Daniel, estás com mais atenção. Obrigada. E que diz, vós sereis meus amigos se fizermos o que eu vos... Exatamente. E um amigo de Deus é isto mesmo, faz. Jesus diz, vai em frente. Mas eu não estou a ver o caminho, eu não sei como é que é, e está tudo muito escuro, e eu não sei se... Mas vai lá, confia em mim, dá um passo, só tens que dar um passo. E nós estamos ali a arranjar tantas vezes desculpas para não fazermos aquilo que Deus nos está a pedir. Mas eu não sei o que é que Deus quer de mim. Não? Então e a Bíblia serve para quê? Se não sabem para onde é que vão começar a procurar, vão ler as Escrituras, vão ler os Evangelhos. Quem lê Jesus, quem percebe como é que Jesus era, ele próprio disse, quem me vê a mim vê o Pai. Então, se a gente não sabe o que é que Deus quer, vamos ler o que é que Jesus disse nos Evangelhos. Vamos começar por aí. Começar pelos Evangelhos. O que é que Jesus diz acerca de este determinado assunto? Se eu não sei o que é que Deus quer, então eu vou ler o que é que Jesus falou acerca disso. Vou dar um exemplo que vocês não vão gostar. O dízimo. Já não é do Antigo, já é só do Antigo Testamento e não é coisas para fazer agora. Não, então, mas Jesus diz lá, nos Evangelhos, devem dar. Está lá escrito. Outras coisas do género. O que é que Jesus quer que eu faça? Vamos ler o que é que Jesus disse acerca do assunto. E vamos obedecer. E vamos obedecer de uma forma consistente, que é isso que é ser fiel. Não é obedecer hoje e depois esquecer, é obedecer hoje e amanhã e depois, e daqui a um ano continuamos a obedecer àquilo que Deus quer que nós façamos. Então, fidelidade, mas também obediência. E em terceiro lugar, comunhão. Agora sim, Tiago 4. Tiago 4:8. Joel, se faz favor. Isso, obrigado. Vão ao encontro de Deus, é aquele versículo que diz, cheguem-se a Deus, Ele chegará a vós. Eu escolhi a versão da Bíblia para todos que diz, vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, são aqueles que não sabem muito bem no que é que hão de acreditar e como é que hão de fazer, purifiquem as suas intenções. Eu quero ser chamada uma amiga de Deus. Eu quero ser conhecida como sendo amiga de Deus. E vocês? Fidelidade, obediência, comunhão. Vamos ao encontro de Deus. Sabem aquela história que nós chamamos do filho pródigo? O pai estava lá no monte à espera. Não foi preciso o filho chegar ao pé dele. Não é? O filho vinha no caminho e o pai começou a correr direito a ele. Deus é assim. Deus só está à espera que a gente dê o primeiro passo e que a gente comece a andar na sua direção. Ele faz o resto. Ele vem ter connosco. Então, quando nós sabemos isto e quando nós sabemos o quanto somos amados por Deus e o quanto Ele não nos julga, mas simplesmente Ele nos ama. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para amar, para trazer a salvação. Se nós soubermos isso e tivermos consciência disso, então nós não precisamos de mentir, esconder, manipular, usar de comportamentos até às vezes sensualidade e outras coisas para obtermos aquilo que queremos. Não precisamos. Apenas precisamos de ser nós e deixar-nos ser amados por Deus. Porque nós já somos uma casa que carrega a presença de Deus. Agora o que nós precisamos é de nos ver como Deus nos vê. Nem precisamos de andar a procurar validação, a procurar amor, a procurar afeto, carinho nos lugares errados. Porque Deus tem isso tudo para nós. Não precisamos de andar a correr para outros sítios à procura. Simplesmente precisamos de vir à presença de Deus. Ele ama-nos.
Ele vê-nos como casas e como lugares da sua habitação, que carregam a sua presença todos os segundos, todas as horas, todos os dias. Vamos deixar de pensar, falar, fazer coisas que carregam areia para a nossa casa e que trazem areia para a nossa casa, mas vamos lembrar-nos disso e vamos escolher a vida, como a Paula estava a dizer. Agora, sabes quem é que precisa de te ver como uma casa? Com pão fresco e com vinho e com refresco para aqueles que te procuram? Tu próprio. Tu própria. Precisas de te ver como uma casa. Então, hoje quando saímos daqui, vamos ter esta consciência que carregamos a presença de Deus, levamos a presença de Deus aonde quer que nós formos, para o parque, para casa, para o restaurante, ter com os amigos. A presença de Deus vai connosco. Quando vamos a sítios agradáveis, quando vamos a sítios onde não devíamos estar, quando fazemos o que devemos, quando fazemos o que não devemos, a presença de Deus continua lá connosco. Havia gente, às vezes eu ouvia histórias de pastores a dizer: quando tu aceleras acima dos 120 na autoestrada, e a presença de Deus deixou de estar contigo. Deus está sempre contigo. Quando tu te portas bem, quando tu te portas mal, Deus está sempre contigo. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de oração. Precisamos que Deus nos mostre. Mas para isso temos que estar atentos, porque Ele quer nos mostrar. Nós é que temos que estar disponíveis para ver. Então, se tu queres ser amigo de Deus hoje, amiga de Deus, eu gostava de orar por duas situações. Uma é por quem não tenha a certeza que tenha realmente a presença de Deus em si, que carrega essa presença, mas que queira hoje, como nós vemos aqui, os indecisos purifiquem as suas intenções, que estávamos a falar há pouco, não é? Vamos purificar as nossas intenções. Quem não tem a certeza hoje que tenha essa presença de Deus dentro de si, eu gostava de orar consigo. Quem quer mesmo tomar essa decisão hoje, eu gostava de orar consigo. E a segunda situação é: quem tem caminhado com Deus, mas realmente tem dificuldade em ver-se como uma casa, como alguém que carrega a presença de Deus, eu também gostava de orar consigo, para que as camas dos olhos caiam e a gente possa ver um pouco mais claramente. Nunca vamos ver claramente, não é? Só quando estivermos com Jesus é que vamos ver, mais perto de Jesus é que vamos ver claramente. Mas agora podemos ver como se estivéssemos a olhar para um vidro fosco, não é? Para um espelho daqueles antigos que têm ali uns defeitos, mas sempre se vai vendo alguma coisa. Mas que nós possamos, mais do que ver, saber que Deus está connosco e que está dentro de nós. Então eu gostava de orar convosco. Não precisam de sair do lugar, só preciso que levantem a mão. Vamos orar. Quem precisa desta certeza que Deus está convosco, quem precisa desta decisão hoje, eu tomo a decisão, eu quero ser amigo de Deus, eu quero a presença de Deus em mim, eu quero. Se alguém precisa de oração, é só levantar a mão e vamos orar. Estou a ver. Jesus, nesta manhã, nós te damos graças pela tua presença, nós te damos graças pelo teu amor, por um amor tão grande, como tu nos amaste e continuas a amar. Tu nos amaste desde a fundação do mundo e tu nos continuas a amar, Senhor. E muita coisa nos faz crer que nós não temos valor, que não prestamos para nada, que estamos aqui por acaso até às vezes. Mas tu sabes mais que isso e tu próprio nos planeaste, tu próprio nos amaste e nos desenhaste ainda antes que nós existíssemos. Então, querido Deus, que tu possas colocar em cada coração, em especial daqueles que levantaram a mão, que tu possas colocar em cada coração esta certeza do teu amor, esta certeza de não estarem aqui por acaso, mas estarem aqui por causa de ti, porque tu nos desejaste e tu nos planeaste. E, querido Deus, que tu possas colocar
um fogo ardente dentro de cada coração que aqui está e também daqueles que nos estão a ver nesta manhã, Senhor. Não só que tu possas trazer a cura às suas casas, a cura, Senhor, para que eles possam celebrar connosco já na próxima semana, mas que possas realmente colocar um fogo, Senhor, consumidor, dentro dos nossos corações, Senhor, para que de facto nós nos possamos lembrar a cada momento, a cada segundo, a cada respirar, que és tu que nos dás o respirar, que és tu que nos dás a vida, por causa do teu amor tão grande com que nos amaste. E que possamos nos lembrar que onde quer que estejamos, tu estás connosco. Possamos nos lembrar que nós carregamos a tua presença, Senhor. Possamos nos lembrar que tu estás, Senhor, sempre a trabalhar em nosso favor. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando os nossos olhos nos dizem que não há solução, mesmo quando a nossa lógica, que muitas vezes é uma batata e não se compara com a tua lógica, mas mesmo quando a nossa lógica nos diz que não há caminho, porque tu és aquele Deus dos impossíveis, como já cantámos também aqui hoje. Tu és o Deus do impossível, tu fazes caminho onde não há caminho, Senhor, e tu sabes muito para lá de nós. Então, Deus, que nós possamos a cada dia render a nossa vontade à tua vontade, que nós possamos a cada dia desistir de queremos ter razão, de estarmos certos, de nós é que sabemos, mas Deus, que possamos, como disse o apóstolo Ted quando aqui esteve, cada vez mais a nossa vida se pareça com Deus sabe o que é que está a fazer e menos com eu é que sei o que é que estou a fazer. Querido Deus, que nós nos possamos cada vez mais chegar a Ti, porque ao chegarmos a Ti nós estamos também a chegar uns aos outros, aos que estão aqui dentro e aos que estão lá fora, desesperados, como vimos ainda na sexta, desesperados à procura de uma resposta, à procura de um Deus que nós temos, que nós carregamos e que é nossa responsabilidade levar até eles. Então Deus ajuda-nos, agita os nossos corações, incomoda-nos, como a Daíl orava hoje de manhã, incomoda-nos, Senhor, incomoda-nos para que possamos buscar-te mais, obedecer-te mais, sermos mais fiéis a Ti e conhecer-te e continuar a conhecer-te, termos mais comunhão contigo, Senhor, mais profundamente, para que sejamos realmente conhecidos como Teus amigos. No nome de Jesus. Amém. Amém.